Boa noite, bom dia, boa tarde, bom final de semana, bom tudo aí, onde você esteja e a hora que você esteja vendo esse episódio. Diga, hoje você começou, parece, quase falando o nome de marca de frango, cara, aqui. Você me tirou isso. Você me tirou isso. Ele passou um bocado de tempo sem vir e aí vem com essa. Que conversa. Ignorem esse jovem aqui por enquanto, né? Estamos aqui no episódio de número 37, mais conhecido como 37º. E o tema é Família de Coração, a jornada de adoção de Gediel e Lana, esse casal aqui de Deus, unido por Deus, um casal de Deus nas nossas vidas, que fazem parte da nossa igreja também. Yes. Vou apresentar logo meu amigo aqui, Jefferson, que estava sumido. Tu não tava sumido, não. Você tava, cara. E o senhor, ó, tá vendo aí, ó? Eu acho que sumido tava você, meu amigo. Você tava sumido. Não. Sentimos sua falta. Sentiu? Que bom. E desde já, quero agradecer a presença dos irmãos aqui. Eu sei que vocês têm vieram de viagem, né? Chegamos a viagem. Recife City. Viu algum tubarão por lá, né? Não, graças a Deus. Então aqui de coração aberto, né? Para falar sobre esse tema, sobre adoção e família, né? Amém. E eu vou deixar que vocês se apresentem, cada um, e contem a história como é que foi construída essa família. Vai, já se apresente, fala seu nome, onde você trabalha, tudo aí. Eu vou resumir, você já me conhece já, mas para quem fala mais perto do microfone ainda, o meu nome é Jefferson. Compõe uma mesa aqui junto com esses jovens aqui em nosso podcast, com a palavra, né? Junto com esse rapaz bonito aqui, solteiro, né? Pra deixar... tá enfatizando isso aí. Não sei, né? Vai que algum irmão aí se interessa por você aí vendo os vídeos, né? Mas eu vou terminar de me apresentar, né? Sou Jefferson, sou psicólogo. Vou dar o silêncio como resposta. Faço parte da igreja Batista Vida Nova, aí Babim, junto com esses rapazes aqui que estão à minha direita, aliás, à minha esquerda, à minha direita, e esses jovens também, por que não, que estão à minha frente, que serão sabatinados na data de hoje. Obrigado pelos jovens. Não, hoje a gente vai só escutar. Eles vão contar a história deles aí, perfeito, da família, mais voltado nessa parte de adoção, que eles têm uma história muito bonita aí nesse tema aí, e vamos deixar eles se apresentarem aí, claro, e contar a história aí, por favor. Não sei quem é que vai falar primeiro aí, mas fiquem à vontade. Primeiras damas é o problema. Pronto, eu me chamo Lana Cristina Ribeiro, né? Então tenho 64 anos. Então sou mãe de 10 filhos. Então temos 8 netos já, né? Nossa primeira neta já tem 15 anos. E o caçulinha dos netos já vai completar 3 aninhos. Né? Então nós temos 4 filhos. Os 4 filhos primeiros são biológicos, entendeu? Então nós temos, o nosso mais velho tem 45 e o nosso caçula, que é o Guilherme, 15 anos. Irmão Gediel, se apresente também. Meu nome é Gediel Ribeiro, esposo aqui dessa jovem Lana. E com respeito aos filhos, nós temos assim os 4 primeiros filhos. No caso, eu e ela temos 46 anos de casado, e os filhos, a idade, 45, 44, 43 e 42. Não brincou não, é? Aí depois houve uma pausa biológica e veio a turma do coração. 9 anos, assim. Que daí, quando começou, né, o senhor mandou primeiro a Jéssica, né, veio com 2 aninhos, foi em São Paulo, um pastor que fazia um trabalho de evangelização com pessoas que moravam, moradores de rua. Crianças de risco. Né? Risco, né? De risco. Então, em vez da criança ir para uma instituição, então ela ia para casa de uma família evangélica.
Então, assim chegou a nossa primeira filha do coração. Mas, dizemos assim, o nosso quinto filho. Sim. Né? E depois, passado 9 anos, isso foi em São Paulo, aí passado 9 anos, nós já estávamos aqui no Rio Grande do Norte, entendeu? O Gediel tinha ido para a reserva, né? Ele é militar, e aí nós estávamos, então, aqui, quando o Senhor, 10 anos depois, né, de Jéssica, aí o Senhor mandou o primeiro, que foi o Gabriel. 2 meses depois. Famoso Ribeiro. Famoso Ribeiro. Da nossa turma. Né? Aí depois, 2 meses, veio a Gabriela. Né? Aí. Mas Ribeiro é mais velho do que Gabriela? Não, sim, sim. Em idade? Em idade, é. E depois de Gabriela veio Jean. Né? E Jean é mais velho do que Gabriel e do que Gabriela. Em idade. Em idade. Vai completar 23 anos agora em outubro, permitindo que é o que o Deus. senhor estava contando em off aqui pra gente. Sim. E aí, depois paralisia veio, cerebral. passado um período, passando assim uns 5 anos, 4 anos assim, veio Giovana com 6 anos. Que chamam... todos vieram com idade assim... 5 meses, 4 meses, 1 ano e 6 meses. A Giovana veio com 1 ano e 6 meses. Não, a Giovana veio com 6 anos. Com 6 anos, a Giovana veio com 6 anos, que foi a última. E chamam, assim, no assunto lá, da adoção, chama adoção tardia. Que ela só no Maria Alice, ela doente, ficou 1 ano internada. Que ela, quando tinha 2 anos de idade, ela foi atropelada por um ônibus. Então, ali é um milagre de Deus, né? Que Deus 2 fez. anos, sim. E todos os nossos filhos, assim, dessa turma, que a turma diz que é o coração, mas estão para mudar essa nomenclatura, porque as crianças estão questionando que na escola, vão dizer, olha, mãe, como é que pode? Minha colega disse que nasceu na barriga da mãe dela, e eu nasci no coração. Assim como mudaram dos velhinhos aí, o velhinho com a bengala, que a turma não aceitou, mudaram agora o emblema de idoso, né? No estacionamento. Sim. Então, cada criança nossa tem uma história assim, fosse uma história difícil. Milagre de Deus, né? Então, pronto, eu esqueci. Depois de Gabriela veio Jean, né? Depois de Jean, passados uns anos, veio a Giovana. Aí depois veio o Guilherme. Né? A Giovana veio com 6 e o Guilherme, o Jean veio com 1 ano e meio, né? E sabíamos que ele tinha paralisia cerebral. Paralisia cerebral. E o Guilherme veio com 8 meses. 8 meses. E o Guilherme é especial também. Ele tem síndrome de Moebius, tem o autismo secundário, né? E um retardo. E completou 15 anos. E paralisia cerebral também, né? Várias complicações. A irmã falou que Gediel era militar? Sim. Vocês se conheceram nessa época? Inclusive, aí eu saí daqui, né? Eu era soldado e tal, fiz curso de cabo. O senhor é tal. daqui, do RN? Sou de Natal, aqui de Natal. Aí fui para a escola de sargento em Guaratinguetá, que antigamente todos só era para ser sargento de aeronáutica, tinha que ir para a escola, lá em Guaratinguetá. E eu fui em julho de 1974, são 2 anos, fiquei lá até 76, e no apagar das luzes eu fui para uma festa de uma igreja, uma cidade perto lá de onde eu morava, que era Guaratinguetá, e Lana morava em Lorena, 15 quilômetros. Lorena. E lá eu a conheci. E durante o ano a gente ficou namorando via correios e telégrafos. Eu lá em Manaus. Mas não chegava a conversar, não? Conversava assim, na igreja. Não, quando nós nos conhecemos, faltava-se menos de 2 meses para Gediel se formar. Entende? Então, ele conversou comigo de longe, que meu pai era muito bravo, entendeu? Eu ia para a igreja, né? Depois que eu a conheci, mas a gente falava de longe assim, Pati, oi, mano! Oi, mano! Tal. Mas já tinha um climazinho entre os dois. Sim. Já tinha Teve alguém que apresentou? Não. Fomos nós. Pronto, na hora
houve o lanche, né? Porque tinha café, almoço, janta. Foram 4 dias. Tudo crente é no lanche, né? Tem... lanche no Tá meio. ótimo. Foram 4 dias de congresso de jovens, mocidade das Assembleias de Deus do Vale do Paraíba. O Todas aquelas- Madevap era a sigla. Todas aquelas cidades. né? Madevap. E aí, pronto, vieram jovens de todas aquelas cidades, e também aqueles que eram evangélicos, né? Que estavam na escola de sargento. E aí, pronto, eu estava servindo chocolate aqui para o irmão. Rapaz. Foi na intenção, viu, irmão? E aí Perfeito. ficamos conversando, de repente, ele disse que era de Natal e não sei o quê. E ela eu querendo pe- me chamar de senhor. Aí, Sargento, ó, sargento. do nada, em Guaratinguetá lá, conheceu o natalense. Aí, então, pronto. Na semana seguinte, ele foi, entendeu? Aí conversamos de novo, junto com outros jovens, tudo perto, né? Entendeu? E os outros jovens já... Já, sei. sabia. Estou Então, eu só sei entendendo. o seguinte, então, que Gediel se formou, né? Menos de 2 meses, Gediel se formou, e no dia da formatura eu fui para a casa de uma irmã, e lá na casa dessa irmã, entendeu? Gediel foi e levou a mãe dele, assim Eu não tinha conheci. acesso a. Ó, mesmo depois de noivo, eu noivo dela, eu não tinha acesso à casa dela. Porque o pai dela, lá, homem, era só ele. Eita, Nem o pastor da igreja, assim, se fosse sem a esposa, sem chance de entrar lá. protetorzão. Sabe? Aí então, sabe? Então eu só sei que nós passamos. Então ele se formou, né? Então nós passamos a nos corresponder por cartas. Eu fui para Manaus. Entendeu? Ele foi para Manaus. Pela lógica, por exemplo, que de acordo com a média, né, a pessoa escolhe o local para onde quer ir servir. Eu poderia ter escolhido Brasília, que no feriadão podia até vir para Lorena, podia ter ido servir em Canoas, que tinha uma vaga, e os 10 últimos seriam mandados para 10 últimos classificados seriam mandados para Manaus, porque era considerado boca pobre. Mas só que eu senti no meu coração de ir para Manaus, né? Aí foi uma boa, porque alguém que iria forçado para lá teve uma chance de escolher no meu lugar. Legal. Sim. Então, pronto. Então, nós ficamos 1 ano nos correspondendo. Manaus, né? Lorena, Manaus, E, Lorena. e aí, pronto, a igreja, os irmãos sabiam, o pastor sabia. Então, era As irmãs todo do ciclo de mundo... oração, as irmãs do ciclo de oração. Entendeu? Aqui em Natal, pessoas estavam orando, mesmo sem me conhecer, né? Entendeu? E A aí, família toda, assim. Hum? A família dele toda já sabia. Menos o meu pai. Aí depois meu pai ficou sabendo, né? Mas eu só sei o seguinte, que então, com 1 ano que não nos vimos, né? Ele chegou lá, entendeu? Aí foi com o pastor na minha casa, esperar meu pai chegar. Meu pai era militar também, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Só que Deus, o trabalhar de Deus, o propósito de Deus, né? Então, não tinha que ser em casa, tinha que ser na igreja. Porque quando o pastor saiu com o Gediel da minha casa, entendeu? O meu pai chegou. Naquele dia tinha culto na igreja, entendeu? Eu fui para a escola, né, com a minha irmã, fomos para a aula à noite, que eu estudava à noite, e aconteceu que aquele dia, entende, a escola terminou o horário às 9 horas, no horário que estava terminando o culto. E os jovens, então eram muitos jovens que estudavam também naquele colégio, e aí nós pegamos e fomos para a igreja, e todo mundo estava sabendo que Gediel estava lá. Diga bem. Não, eu tô assim, que nós estamos. Tá mais assim, negócio romântico do que. Já ficou interessante, mas... Ficou? Ó, aí outra coisa. Eu morava em Tabatinga. Aí de Manaus, Mas já ficou eu achei interessante, pouco, pode contar. a distância de Manaus para São Paulo, interior. Né? Aí de Manaus eu fui para Tabatinga, a última cidade do Amazonas. E naquela época. Tinha um avião da Cruzeiro, às quartas e sábados. Aí realmente- eu só escrevia
Aí tinha vez que ela recebia A Varig, 3, 4 cartas, porque Cruzeiro e a o Varig. avião só tinha. O correio só recebia e mandava carta na quarta e no sábado. Então as minhas cartas chegavam no correio na segunda, mas só saía na quarta. E resultado, aí depois aconteceu que ela notou que eu mandava para casa dela. E eu colocava meu nome, no nome dela. Destinatária, Lana Cristina Ribeiro de Araújo. Olha. Aí, ó, possessivo, né? Não, pronto. Diferenciado já E tá, aí, ó, no futuro. Quando ele chegou, entendeu? Né? Então, pronto. Então, quando na igreja terminou o culto, aí foi para a secretaria, né? O pastor, o copastor, Estado Maior da Igreja. meu Olha. pai, minha mãe, Gediel. Né? Aí o pastor conversou com o Gediel. E só Diga, bem. um parênteses, por exemplo, o pessoal da Assembleia de Deus, quando vai de um lugar para outro, né, leva uma carta, digamos, se for A transitória. carta de recomendação. Carta de Recomendação. recomendação. Então eu saí de Tabatinga, né? Eu já bem firme na igreja lá e tal. Aí o pastor me deu uma carta de recomendação. Aí quando foi, apresentei, aí o irmão leu no culto lá. Apresentamos a Igreja da Assembleia de Deus em Lorena, o irmão Gediel Ribeiro de Araújo, procedente da cidade de Tabatinga, no Amazonas, para que eu recebesse no Senhor como convém o santo. Tá. Aí o velhão olhou para trás assim e... O pai dela. O pai dela. Eu acho que eu conheço esse cara. Esse santo que reza, né? Aí depois do culto, houve essa reunião. Essa reunião que a dona Helena tá falando. Foi. E aí, então, aí me chamaram, né? E aí, pronto, ficou decidido que naquela semana, aquele dia era terça-feira, no sábado seria o nosso noivado. E foi uma bênção o noivado. E foi assim também, porque ninguém nunca me tinha visto com um namorado. Aí, de repente, ficou noiva. Foi seu primeiro namorado. Meu primeiro namorado. E aí, Gediel voltou. Eu tinha 17 anos e meio quando nós ficamos noivos. Entendeu? E um ano depois casou. Não, paizinho. Não, bem. Com 2 meses depois que nós ficamos noivos, em julho, em outubro nós fui casamos. Lá, saí de Tabatinga, fui lá só para noivar e voltei. Olha que viagem grande. Aí 2 meses depois estava perturbando de novo o futuro sogro lá. Outra que nós aí, um irmão da igreja, que foi o procurador. Eu casei por procuração. Procuração, porque para dar entrada nos papéis, Sim. né, Gediel não estaria. Então, aquele irmão foi o nosso procurador, entendeu? Um irmão que nos ajudou muito, o irmão segundo e a irmã Gessonita. Tem contato com eles ainda? Não? Sim. Então, Homem de Deus, nos ajudaram muito, muito, sabe? E aí, pronto. Aí, Gediel depois chegou, final de setembro, né? Eu já tinha completado 18 anos. Gediel E começou... Eu tinha, quando me casei, tinha 24. Eu sou 6 anos e, por sinal, eu já sou ancião. Ó, sou ancião. Tenho mais de 71 anos de idade. Olha aí. Que bênção, né? Glória a Deus. Aí, e só uma curiosidade, por exemplo, a gente contou as idades da primeira turma, 45, 44, 43 e 42, e agora em julho, Dos seus filhos, né? da turma do coração, dos filhos, uma curiosidade, agora em julho, 4 vão ficar com 22 anos, Olha aí. sem serem quadrigêmeos, 4 irmãos. porque... Sim, Interessante. porque tem um certo... Pronto, a Giovana, né, vai completar 22 anos. Então, o Jean tem 22, mas ele nasceu em 2001, em outubro. E Gabriel nasceu em 2001, em dezembro. E aí, em abril, nasceu a Gabriela, em 2002. Né? Em julho, a Giovana, 2002. Então... De final de julho, depois do dia 8 de julho, até o começo, até o dia 15 de outubro, os 4 ficam... Sem serem quadrigêmeos. Legal, interessante. Interessante. Aí como foi que vocês voltaram, no caso do Gediel, voltou para Natal, né? Aí assim, eu era sargento da aeronáutica, então eu e Lana, crentes, aí nós aproveitávamos as asas amigas da FAB, e a cada 5 anos o sargento podia ser transferido. Então a gente, completou 5 anos, a gente ia embora para algum lugar. É tanto que o meu primeiro filho nasceu em Tabatinga. Aí
No Amazonas. Né? Lá na... Vocês foram morar no Amazonas. Foi a primeira casa que nós... Quando eu a sequestrei lá do Vale do Paraíba, do Vale do Paraíba, aí fomos morar lá, aí lá a tribo lá chama Ticuna. Então meu primeiro filho é o Júnior, Gediel Júnior, até também. Outra curiosidade, olha, eu falo para ele, pessoal, não vamos colocar nenhum Gediel Neto, porque já tem o Gediel Júnior. Mas, pai, já basta 2. Mas tem algumas famílias aqui até que interessante. Tipo, tem a clínica Oitava Rosado. Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro, e de fato na família existe. Até por isso que o nome é Oitava Rosado. De Sé Rosado, né? De Sé Rosado. 21, né? Vantan Rosado, né? Tem Vantan Rosado? É 21, né? Que é 21 em francês. Sabia não. Diferente, interessante. Aí outro detalhe é o seguinte, os 10 filhos, todos eles são no G. Ela, como ela chegou assim, digamos assim, não podia mudar, né? Aí, mas os outros, eu atropelei o francês, coloquei o Jean com J, com G. Com G. É o Jean, né? Atropelei o português, tirei o Jéssica com J, botei o Jéssica com G. Com G. A marca Aí registrada. também tem uma modalidade nordestina que eu acho, de o pessoal colocar metade do nome do pai, a metade do nome da mãe. Sim, para informar uma palavra. Aí a minha filha, por sinal, até ela uma guerreira, a caçula, que foram os 3 meninos e ela. É Gedilana. Gediel e Lana. Olha aí, legal. Os nordestinos já tem muito fazendo isso. Tem. Pelo amor de Deus, se tiver uma Franci Carla falando assistindo aí, perdão, mas Franci de Francisco e Carla de Carla. Franci Carla. Tem muito disso aqui, realmente. Isso aqui é lotado mesmo. Aí eu inventei uma piadinha com esse negócio aí, que o rapaz, o nome dele era Levi. E tinha o mesmo propósito de fazer isso. Mano, eu não gostei da piada, não. A metade do nome dele. Não gostei, da criança, não gostei, não. A metade do nome da criança. Acho que não, dá certo. Para fazer esse. Só que não deu certo, porque o nome dele era Levi e o nome da esposa era Ana, aí nasceu uma menina. Leviana. Leviana. Isso foi o que inventei. Massa essa piada, irmão, Gediel. Então eu vejo assim, que quando nós tínhamos os 4 filhos, a gente morando em São Paulo, eu dizia às vezes para a Gediel assim, bem, eu conto 1, 2, 3, 4, mas parece que está faltando alguém. Então eu vejo que já isso era o Senhor colocando no nosso coração. Os dois tinham esse sempre foi assim, os dois. Não foi assim, eu quero, ele não quer, ou então ele quer, eu não quero. Não. São os dois. Para o Senhor abençoar, entendeu? Tem que ser os dois. E só informação, geralmente o pessoal, digamos assim, que tinha as crianças, tal e tal e tal, o pessoal entrava em contato conosco, o pessoal da área, tal e tal. Quando eu falava com ela, bem, ó, blá, 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 aí silêncio. Aí ela já estava chorando do outro lado. E quando alguém ligava para ela, com respeito assim, de uma criança que estava disponível, tal, que antigamente era um pouco diferente de hoje, que hoje, primeiro passo, é uma informação que eu aproveitar, aqui também é utilidade pública, né? Uhum. Então, quem pensa em adotar, o primeiro passo é ir na vara da infância, que é no fórum, né? E tem uma ficha lá, padrão, que é até nacional, para dar o perfil dos adotantes e o perfil da criança que eles querem adotar. Então, o primeiro passo, é preencher aquela ficha e vai ter todo um processo para o pessoal ser ou não apto para ser adotante. Eu penso o seguinte, que não é um bicho de 7 cabeças, mas não é da noite para o dia, rápido, não. Uma gestação demora-se 9 meses. Então, assim, um processo. Se não houver alguma intercorrência, né? Se não houver alguma intercorrência, entendeu? Agora, uma coisa, por exemplo, que tem, quando você dá a entrada, que no caso nós demos a entrada aqui em Natal, né? Que sentimos no coração, porque no caso viriam um casal de gêmeos para nós, e o casal não veio,
entendeu? É uma E história aí bem- uma Deus novela. A primeira tentativa. Foi uma novela bem grande que esse casal não existia, mas A senhora vai deixar ele contar nos essa- enganaram. Não, porque é senão muito, ele vai é muito ficar comprida a história, muito muito comprida. comprida. Tá certo. Mas era 40 dias, o parto era 40 dias para esse casal de crianças nascerem. E uma pessoa foi informada por alguém chegou e disse: Ó, fulano, eu estou angustiado, eu trabalho no posto médico e tal, e chegou uma gestante e ela disse que são gêmeas e ela ela queria dar para um casal. E ela não quer deixar lá dar para o juiz lá tal. Aí, se você quer, aí ela disse: eu vou falar com meu esposo. Aí ela me contando. Aí ela disse assim: chegou em casa, falou com o esposo dela, blá, 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 encontrei fulano de tal, e está angustiada porque tem uma gestante assim, assim, assim. Ó, é um casal, um menino e uma menina que vão nascer. E perguntou ao marido: vamos adotar? Ele disse: não, meu filho, nós já temos 3, vamos cuidar dos nossos filhos, tal, tal. Aí ela me disse: irmão Gediel, ó, e assim quando meu marido disse não, acendeu uma luzinha. Irmão Gediel. Aí ela ligou para mim, eu liguei para ela, aí pronto. Aí começou Eu só sei que quando o Gediel me ligou, entendeu? Disse: olha, bem, a amiga nossa falou assim, assim. Na hora eu senti como fosse o amor entrando no meu coração, como fosse aquela flor em câmera, aquela rosa se abrindo em câmera lenta. Eu senti o amor de Deus entrando, né? E eu só sei que quando o Gediel contou para os filhos que estavam em casa, 2 estavam fora. Dos 5, né? Nós tínhamos 5 filhos, né? O Gediel Júnior, o Gedielson, o Biológico, a senhora tá Gediendson, Sim. a Gedilana e a do coração, a Jéssica, né? Então, 4 e 1, 5. então quando o Gediel contou para o Gediendson, para a Gedilana e para a Jéssica, então foi aquela euforia. E o Tchan Gêmeos, que era os gêmeos, né? E Já aí tinha nome, pronto. Gabriel e Gabriela. Então, de repente, eu estava assim com 2 berços em casa, com enxoval, a Gedilana, a Laninha, que a gente chama de Laninha, a Laninha e a Jéssica bordando, aquela euforia toda. A mãe dela em São Paulo também fazendo. Minha mãe também dela fazendo. muito também. prendada também. Então, só que aconteceu que quando chegou no começo de novembro, os gêmeos não vieram, né? Entendeu? A pessoa tinha... era outra história, então os gêmeos não vieram. Propaganda enganosa. Fiquei... A pessoa que disponibilizou os gêmeos nem conhecia a gestante. Nem conhecia. Aí você foi descobrir já na semana da criança nascer. Aí foi a pessoa que tinha falado comigo, o esposo dela, nós fomos na casa da gestante. Aí a moça chegou lá, se apresentou para ela, disse: não conheço a senhora. A que estava oferecendo os filhos daqui ia dar à luz. Eu não conheço a senhora e não sei o que mais lá. Não, olha, porque esse casal, não sei o que, os seus filhos vão ser muito bem cuidados, não sei o que, nós vamos dar a cesta básica para você, não sei o que mais lá. Tá. Resumindo, ela disse: não, olha, tem um casal que já prometi para um casal, eles não têm filhos, só se eles abrirem mão, aí tudo bem, mas aí eles não abriram. Aí para dar notícia para ela, que as crianças não vinham. Então, eu fiquei assim, Que ela não foi, quem fui eu. Então, eu entrei em depressão. É como se eu tivesse tido um aborto ou algum filho tivesse partido, né? Porque os beijos estavam no parto já, né? Então, um eu azul sei e outro que aí rosinha. aconteceu que foi uma amiga nossa em casa nos visitar e eu contei para ela a história e ela disse: irmã Lana, Deus vai mandar para estes berços as crianças que precisam vir. E outro dizia assim: mano, quando você olha para esse berço, você sofre. Define esses berços. Entendeu? Então, cada um dizia uma história diferente. Assim. Então eu só sei que... E foi assim, entendeu? Então o Senhor mandou, entendeu? Os filhos que precisavam vir para nós, entendeu? Então, eu me sinto realizada. Eu não sei porque eu tenho o sangue de espanhol, né? Os meus bisavós eram espanhóis, lado materno. E os meus eram nordestinos. Então, a família grande, muitos filhos, Crescer e multiplicar. Eu me sinto realizada tendo os 10 filhos. Eu louvo a Deus e Deus nos deu, assim, 3 noras maravilhosas. São filhas, a Carlinha, a Tiara, entendeu? A Bruna, sabe? E os genros também, sabe?
são bênção para nós. Tem até um genro que é do Afeganistão, ó. Olha aí. Então, Diferente, né? então, sabe, gente? Então, assim, eu Homem louvo bomba. a Deus. Não, Entende? Ah, E que outra- é isso? Bomba assim que explodiu o coração da minha filha. Porque ele é uma bênção, o Fatah é uma bênção. Assim também Fatal é o como... nome, É o nome é o dele. nome dele. Assim também como o Léo. Ela mora lá? Né? Com- Não, ela está no Canadá, Ah, tá. né? Mas se conheceram em Istambul, na Turquia. Na Turquia, Sim. né? Eu só sei que... Então, eu louvo a Deus pelos netos que o Senhor nos deu, sabe? Entendeu? Né, a Sara, a Júlia, o Estevão, tem a Maria, o Bíblia quase Davi, né? Esquece o o nome dele, Dênio, o Noah, entendeu? E agora o Caçulinha, que é o Alanzinho. Olha, eu vou contar. Diga, Gabi. Vou dizer um negócio pra vocês. A pessoa que tá assistindo esse episódio aqui agora, não entendendo de geografia, meu filho. Ó, Vale do Paraíba, Guaratinguetá, Lorena, São viajados, são viajados. aí foi pro Amazonas, aí já falamos de Afeganistão, Canadá, Istambul, Natal. Sim, ó, e dois. Aí o primeiro biológico nasceu em Tabatinga, aí daí os outros dois Ele é de Tabatinga também. nasceram em Santarém, no Pará, que assim a gente aproveitava assim, para quando podia ser transferido, aí já fomos para o Pará. É, Cada transferência Não. dessa era uma lua de mel. Não, mas a Laninha, entendeu? Para dar uma conterrânea. Olha o meu amor, pro meu marido. Para dar uma conterrânea, entendeu? Eu vim, né, eu estava gestante, ele tinha licença prêmio, né? naquele tempo agora não tem Então mais. eu vim na frente, sabe? E eu dizia assim, bem, eu quero ir para casa dos seus pais. Você deixa? Ele disse, bem, eu deixo. Mas como é que você vai? Não, eu quero a sua autorização. Você autorizou? Lá do Agora Pará. eu vou orar e o Senhor vai mandar o avião. E E mandava. era assim que acontecia. E aí eu vim, e aí depois ele veio, né? E eu dei uma conterrânea para ele. Olha aí. Aí fazia saudade, né? Ficava longe, bater saudade. Ah, sim. Aí quando eu vinha, eu pego um menino. E outra, eu falei assim, nossa, mas que nem ele disse assim, né? Eu coloquei o nome da menina Gedilana, entendeu? Mas, gente, quem teve essa ideia de colocar o nome dos filhos tudo com G foi a dona Lana, viu? Não foi, que pode pensar assim, não, ele machista, Não. que colocou, não. Então, antes da gente casar, escrevendo por cartas, entendeu? Já tinha combinado isso. Já Já tava- tinha combinado isso, que fosse nosso primeiro filho, se fosse menino, ia se chamar Gediel Júnior. E se Foi uma boa fosse ideia que ela menina, entendeu? Ia se chamar Gedilana, né? E assim foi. E foi assim foi. Mas deixa eu perguntar um negócio. Quando foi que surgiu no coração de vocês, assim, a vontade de serem pais adotivos? Foi Deus. Teve uma época, assim, se Não, despertou? foi o seguinte. Tinha um pastor, Lá em São Paulo. né, em São Paulo, o pastor Fortunato, e ele fazia o trabalho com pessoas Criança em situação de risco. em situação de Ele era risco, conselheiro, ele era famílias. pastor da Igreja Batista, né? mas era também conselheiro tutelar. E aí, deixa eu te contar bem. Aí ele procurava crianças que estavam em situação difícil, procurava assim, dar emprego para os pais da criança, que geralmente o pessoal usa as crianças como muleta, né? Sim. Aí ele tirava a criança, em vez de ir para a FEBEM, ele procurava um lar, especialmente evangélico, para colocar uma criança provisoriamente, 2, 3 meses. Família provisória. Enquanto os pais arrumavam emprego, tal. Só que aí a gente conheceu esse pastor, aí inclusive ele foi lá, a gente morava na vila, eram 2 prédios, tinha muitas famílias, aí ele foi lá para dar palestra, dizendo como os irmãos podiam ser úteis, em vez das crianças irem para uma instituição do governo, tal, que a gente conheceu bem de perto, a gente foi, passou uma época, tipo assim, como capelão na FEBEM, lá em São Paulo. A gente ia evangelizar a FEBEM. Crianças, Na FEBEM, lá na FEBEM. Era um Adolescentes. quarteirão, Isso na década de, assim foi o ano de 89 até 92. Tinha essa liberdade Hoje em dia. de... Bem Hoje é difícil, mais bem difícil. E bem nós fazíamos difícil. até, chegou uma hora que a gente chegou a fazer parte Aí, da programação daquelas crianças. E, ó, dia tal vai vir o tio Gediel e tia Lana. A gente levava
os bonecos, aqueles Fantoches. fantoches, tal, tal e tal. Aí depois ficou mais difícil, que veio uma restrição, etc. E tal. Pronto. E aí eu conheci o pastor Fortunato, ele foi dar palestra na nossa casa, convidamos vários casais, né, cristãos de várias igrejas, né? E aí, Para acolher as crianças, para provisoriamente. acolher, né? Quer dizer, quem não poderia fazer isso éramos nós, porque tínhamos 4 filhos, eu trabalhava, entendeu? Funcionária pública, né? GDL militar, então, e eu não estava bem de saúde. Aí me veio à mente o versículo que a Bíblia diz assim, Jesus falando, acho que é Jesus falando, ele diz assim, quem tem, acho que foi Jesus que falou, né? Ser-vos a data, inclusive eu acho muito linda a mensagem do Almeida, revista, corrigida, tal e tal, que é uma linguagem clássica, né? Quem tem, terá em abundância, e quem não tem, até o que tem será tirado. Então ele já tinha 4, e do pessoal ali, o que menos seria assim, apto a pegar a criança, digamos assim, seríamos nós, já tínhamos 4. Porque os outros tinham 2, tinha 1, tinha aqueles que não tinham nenhum, né? E quando chegou o dia que o pastor chegou para nós e disse que tinha uma criança que ele precisava de um lar, entendeu? Então foi quando veio Jéssica. Então Jéssica veio para a nossa casa para ficar só 6 meses, né? E quando um dia nós fomos chamados que na vara da infância. Na vara da infância. Tudo legalizado, sabe? muito tudo legalizado. Importante estar tudo na legalização. Em termos de adoção, porque senão depois dá problemas. É muito importante isso. E aí, entendeu? E fomos chamados que se aquela criança, se nós não adotássemos, ela iria para uma instituição. E ela já, quer dizer, ela já tinha nos adotado, entendeu? Então, nós não, entendeu? Nós estávamos já agarrados com ela, sabe? Né? O amor, né, tinha entrado para com ela e ela para conosco. Ela tinha 2 aninhos, 2 anos e meio, Hoje assim. tem 34. Sabe? Sim. É uma morena muito linda, sabe? Guerreira, entendeu? Muito inteligente a nossa filha. Então, no meio do caminho, Deus foi abrindo o coração de vocês para... Foi. Pronto. Jéssica, então, foi em São Paulo, né? Quer dizer, e depois nós voltamos para Natal, que nós moramos aqui de 84 a 88. Aí, em 89, fomos para São Paulo e ficamos até 93. Na capital. Aí, de 94 a 98, ficamos em Pirassununga. Eu fui transferido de São Paulo para... Aí pronto. Pirassununga, onde tem a AFA, que é a Academia da Força Aérea. Aí depois viemos para cá, né? Quer dizer, não imaginávamos nós que Deus tinha esse propósito, né, de nos acrescentar mais 5 filhos. Glória a Deus. E louvamos a Deus. E tem aqueles também que nós temos como filhos, não foram registrados, mas temos como filhos, né? Tem a Josi, entende? É uma filha de uma prima de meu esposo, entendeu? Mas que nós temos ela como nossa filha, os filhos dela como nossos netos e o esposo dela como nosso genro. Eles também, do mesmo jeito. Ela tem mãe, tem pai, mas ele nos pediu, quer dizer, pediu em casamento a nós 2. Olha que massa. E deixa eu fazer uma perguntinha aqui. A fé, a nossa fé, como é que ela ajuda nesse trabalho de vocês, na missão que Deus colocou no coração de vocês aí? Como é que a fé... Vamos tirar para o atua? Deixa eu falar assim. Olha, nós temos visto toda a nossa vida, né? Nós temos visto assim o Senhor agindo. Eu vi assim várias vezes assim Deus manifestando tremendamente. Eu me lembro que certa vez, quando o Jean chegou, com pouco tempo, uns 2 meses que Jean estava conosco, e a documentação ainda não estava pronta, dependente. Para colocar como dependente, né? Nós não tínhamos ainda, não estava... A guarda ainda não estava oficializada.
E aí ele passou mal, ele broncoaspirou, entendeu? E daí eu não estava nem em casa, né? Estava trabalhando, mas Gediel pegou o Jean junto com a Laninha e levaram para a base, Hospital da né? Base Pro hospital Aérea. da base aérea. E lá os médicos atenderam tudo e disse: olha, ele tem que ir para uma UTI. E Deus abriu as portas para ele ir para a UTI pediátrica do Valfredo. E foi muito, muito bem atendido. Sabe? Muito bem atendido mesmo naquela UTI do Valfredo, UTI pediátrica. E aconteceu que teve um dia, Gediel me pegou na faculdade, porque tinha os horários de visita. Tinha de manhã e eu não pude visitá-lo pela manhã. Gediel foi. A senhora fazia faculdade de... Direito. Sim. E, não, FRN. E aconteceu O que... Gedel já era advogado nesse tempo? Não. Já. Não, era formado, né? Já você era formado. Ainda não tinha OAB, eu acho. A minha OAB é 2001. Ah, tá. Sim. Ah, mas rapazinho, então tinha sim. Tinha, né? Tinha. Mas eu me formei, tinha, eu já era tinha. sargento aqui, ó, olha, pai dos 4 garotos, sargento, estudava, fiz direito aqui de manhã, olha que coisa chique, fazia direito de manhã. Aí fui para São Paulo. Aí, quando cheguei em São Paulo, lá na capital não existe direito, curso de direito federal, porque a USP é estadual. Então, cheguei lá, eu levei toda a documentação certa e ia para a USP. Cheguei lá, eles não olharam nem para mim. Aí, resultado, eu fui procurar alguma... Aí fui para o Mackenzie. O Mackenzie me aceitou na condição de eu me formar até em 91, que quando completaria 7 anos, que eu entrei aqui em 85. Só que aqui era semestral e lá é anual. Aí eu fiquei estudei 3 anos aqui em Natal e mais 3 anos lá em São Paulo. E no último ano eu tive que fazer 13 matérias para poder completar, senão eu ficava... E graças a Deus consegui. É a vida do estudante. É do estudante. Aí deixa, irmão. Então, aconteceu, né, que aí Gediel me pegou na faculdade, entendeu? Viemos para casa, porque depois eu tinha que trabalhar. Eu não sei se eu estava de licença, porque eu estava com o Jean. Eu só sei que Gediel disse, bem, a nutricionista disse que precisa comprar um leite e tal. Um leite especial para o Pediassure. suplemento para, alimentar. no caso, não era o nome de Jean, era outro nome, né? João Maria. O nome dele era João Maria. Aí, então... Antes o Jean se chamava João Maria. João Maria. Em homenagem ao... Sim. Sabe? Aí, então, aconteceu que eu disse assim para ele, sim, você já ligou para onde tem? Ele disse, bem, nós não temos dinheiro. Com que dinheiro? Eu disse, bem, nós não temos dinheiro, mas temos fé. Mesmo assim, a gente pergunta. Não paga nada, né? E aí eu só sei que fui para casa, fomos para casa, e depois eu disse, bem, bora, eu vou lá visitar o Joãozinho. Ele disse, bem, eu não vou não, eu vou ficar. Ele estava muito, muito triste. E eu só sei que eu fui visitar o Jean, né, que era o Joãozinho, e quando eu estava lá, tinha um horário à tarde, sabe, que podia fazer a visita, né, acho que era de 3 a 5, uma coisa assim, a visita à tarde. E pela manhã só era meia hora de visita. E quando eu estava lá, olhando o Jean entubado, cheio de fios, tudo. E certa vez também, uma médica chegou assim e disse assim, mãezinha, eu esqueci agora o que ela disse, você sabe que o seu filho que ele não está bem, que os 2 pulmões dele estão comprometidos? Eu disse assim, doutora, a senhora quer dizer que a qualquer momento o meu filho vai passar? Ela disse sim. Eu disse, doutora, mas eu creio em milagre. E eu só sei que daí, depois desse dia, Deus começou a mudar o quadro de Jean. Ele estava com os 2 pulmões comprometidos. Glória a Deus. E fora o problema dele, a paralisia, né, cerebral. O leite. E aí aconteceu que, quando foi desse dia do leite, eu estava lá, né, olhando o Jean, né, Jean entubado, tudo, e chegou a nutricionista. Mãe, você providenciou o leite?
Eu disse, não, senhora, mas eu vou providenciar agora mesmo. E aí eu virei para uma enfermeira e disse assim, fulana, Núbia, Deus é fiel. E ela olhou para mim e disse, Lana, Deus é fiel. E eu só sei que eu saí do hospital e andando assim, né, do lado assim do Valfredo, descendo do lado, e eu falando com Deus. E quando eu falo com Deus, eu falo com o jeito que eu estou conversando aqui. Eu, Sim. pai, olha, pai, eu preciso comprar. Quer dizer, quem viu aquela mulher falando, aquela mulher ali é doida. E eu, pai, eu preciso comprar esse leite, pai, e eu não tenho dinheiro, pai. E eu só sei que na hora veio assim dentro de mim, liga para a repartição e fala com um colega. E eu peguei, entendeu? Era Procuradoria da República ali na Deodoro. E eu peguei, liguei para o meu colega, entendeu? Porque ele fazia parte da associação. E a associação estava com uma coisa de que podia emprestar dinheiro. E eu pensava que era assim, só ligar para ele, fulano, olha, você me empresta R$100, tá? Não sei o quê. Mas não era assim, era uma burocracia. Mas quando eu falei, olha, eu preciso de R$200, parece que eu disse para ele, que eu preciso comprar um leite, o leite é caro e várias outras coisas. Ele não disse sim nem não. Mas ele disse assim, virou para mim e disse assim, Lana, você está sabendo que hoje depositaram um dinheiro para nós? Olha. Eu, glória a Deus! Bem E eu só nem sabia que tinha. No orelhão, entendeu? Aí eu só sei que daí eu liguei para casa, eu disse, acorda o papai, chama o papai. Eu disse, bem, Deus respondeu bem. Vem aí, traga o cartão para nós comprarmos o leite do menino. Glória a Deus. Glória a Né? Deus. Então nós temos visto várias coisas, o Senhor agindo, Senhor, a fralda de Jean precisa da fralda e não tem dinheiro. E a gente vê Deus agindo, não é eu pedindo para A, para B, não, mas de repente, assim, interessante que dos filhos, né? Certa vez o Gedienson, que a gente chama de alemão, que é o 03. É o 03. 03. Ele procura onça selvagem lá no Pantanal. No Pantanal. Que Ribeiro foi para lá. né? Aí, Sim. entendeu? Então, uma vez ele disse assim, mãe, eu quero ir para um congresso em Poços de Caldas. Veterinária. Eu posso ir, mãe? Ele estava fazendo veterinária em Mossoró. Logo nos Eu dizer, disse, UFESA. Foi a primeira pode, turma. filho. Entendeu? E ele, não sei como ele conseguiu fazer a inscrição. E só sei que foram passando os dias, né? Acho que bem uns 2, 3 meses antes que ele fez a inscrição. E aí eu falei assim, Senhor, alemão, a gente chama ele de alemão, alemão precisa para aquele congresso, não tem dinheiro. E eu sei que eu fui para levar uma filha para trabalhar no encontro de jovens com Cristo, né? E aí eu fui para uma sala que tinha lá de oração e quando eu dobrei o joelho, quando eu levantei assim já, aquilo no coração, liguei para casa, alemão, arruma a mala. Mãe, você está sabendo de algum avião da FAB? Eu disse, não, filho, mas você vai viajar, Do céu. arrume a mala. Avião do céu. E eu só sei, entendeu, que Deus agiu tremendamente, que ele foi para esse congresso, né? Interessante que daí eu estava no serviço e eu estava falando com Deus, Senhor, eu preciso de dinheiro para mandar para alemão, para ele pagar a pousada. Já tinha ido, né? E também, então ele vai ter que lavar prato naquela pousada, pai. Porque ele foi com o dinheiro contadinho para ajudar a chegar. Era em Poços de Caldas. Poços de Caldas, interior de Minas Gerais. De Mossoró para Poços de E eu Caldas. só sei que eu peguei e disse... E eu pensando assim no serviço, né? Senhor, pai, se tu não ajudar, ele vai lavar prato naquela pousada. Um filho que, o 02, né? Que é sargento e estava já servindo em Brasília, me ligou. Ô, mãe, Ele é sub. Ô, mãe, alemão tá lá em Poços de Caldas, e ele precisa pagar lá, né? Eu disse, meu filho, mas não se preocupe não, que Deus proverá. Já estava provando essa Ele disse assim, mãe, pois eu tenho um dinheiro aqui,
E tem um colega ali que está me devendo um dinheiro, que ele falou para eu ir lá buscar o dinheiro. Eu vou mandar para alemão. Eu disse, glória a Deus, meu Olha filho, aí. é de Deus. Ele pagou a pousada e foi para Pirassununga. Ele estava em Pirassununga esperando o avião da FAB para Brasília, pegar uma carona. Aí ele estava sem dinheiro. Aí minha irmã me liga. Morava lá. Minha irmã morava em Pirassununga. Lana, veio um dinheiro. Minha mãe fazia uns meses para trás tinha falecido. Veio um dinheiro aqui para dividir para os 3 filhos. Olha. E aí, Lana, eu dou para o alemão, porque ele está aqui preso. Minha filha, é de Deus. Alemão E abençoado. assim, né? só sei que Deus, o alemão chegou em casa. Era mais cuidado, porque... Fala bem. A mesma pergunta sua com respeito à fé, né? Aham. Ó, parece uma coisa contraditória, mas, por exemplo, a fé. Pessoas que nasceram, conviveram comigo desde a infância na igreja, né? Hoje, amigo de muito tempo, dizia assim, Gediel, quando sabia da história, Gediel, rapaz, que negócio é esse, rapaz? Não faça isso não, rapaz. Ó, para eu não adotar a criança, né? Aí outros diziam assim, aí, inclusive até aconteceu que teve caso que foi uma adoção próxima da outra, aí na audiência lá o juiz ou o promotor dizia assim, doutor, só uma curiosidade. Aí me perguntava se eu fazia parte daquela chama assim, religião que diz que é salvo pelas obras, né? Não quer dizer o nome. Aí ele me perguntava, o senhor é... Não. Eu digo, não, eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Aí teve outro dia, ele estava com o Jean para fazer uma consulta, aí uma senhora perguntou assim, moço, a gente contou a história, mas assim, rapidinho, ela perguntou as coisas. Aí a moça perguntou assim, só uma curiosidade, vocês são evangélicos? Eu digo, minha senhora, a senhora é a primeira pessoa que fez a pergunta certa. Porque eu acho assim, que essa situação, a pessoa que se envolve nessa situação é o evangélico em si. Tem que ser evangélico, porque Jesus falou assim, que um dia, é um contexto, pode alguém até discordar, um contexto diferente, mas Jesus falou assim, eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estive enfermo, você foi me ver. Eu estive preso, você foi me visitar. Aí a pessoa perguntou, Senhor, quando foi isso, tal? Nesse contexto, né? Aí, às vezes, hoje, por exemplo, o Jean, o Guilherme, ele, por exemplo, ele não sabe nem se cobrir. Aí eu falo assim, olha assim, aí ele está lá, assim, dorme assim no meu quarto também, às vezes, aí está aí lá descoberto. Eu falei, Lana, eu vou aqui cobrir Jesus. Eu sinto privilégio. Digo, ó, bem, vou cobrir Jesus. E Jesus não sabe se cobrir. Viu? Então é isso. É. Então eu acho que a fé, né? Sim, aí teve uma vez uma irmãzinha, sabendo do meu corre-corre, lá trabalhando, eu aposentado, eu ia com o Jean para negócio de fisioterapia eu andava com ele para cima e para baixo. Sim. Até teve um dia, uma curiosidade, estava inaugurando o fórum novo ali, aquele ali perto da Ceasa, e estava inaugurando e estava colocando grama assim, debaixo de uma escada lá. E lá vem eu no sol quente, com ele no colo, eu ia lá para reclamar do pessoal lá, que estava demorando sair a documentação. Aí eu andando assim no sol, e o moço que estava colocando grama, geralmente quando tem grama tem uma placa, não pise na grama. É. Lá foi o contrário. O moço me viu com o Jean no colo e falei, moço, sai do sol, vem aqui pela grama. Aí eu fui pisando pela grama, pai. Eu me senti como se fosse Pedro andando sobre as águas. Viu? E nós temos visto assim, porque muita gente pode pensar assim, tem tantos filhos, né? Então tem assim uma vida, como é que se diz? Não vive, né? E olha só, e temos todos os 10 filhos, né? Entendeu? Claro que para a gente viajar, tem uma logística que nós até temos. Para ir para a igreja tem uma logística. Para ir para a igreja. Não, para ficar o pessoal em casa, sabe? Porque, por exemplo, quando nós temos o home care, né? Graças a Deus o Senhor abriu as portas, nós temos home care, quer dizer, tem a enfermagem. 24 horas. 24 horas para o Guilherme, para o Jean, quer dizer. Vai o médico uma vez por semana, tem ambulância, precisa, tudo aquilo. E aí, pelo plano de saúde, né? E aí, entendeu? No caso, nós temos uma pessoa que fica lá com a técnica,
entendeu? No domingo à noite, para nós podermos ir para a igreja. Entende? Porque não pode ficar só. Ainda com Porque tem que ter uma pessoa para Ainda com ajudar. respeito à fé. Aí eu fui na casa desse meu amigão que disse que a gente não recebesse essas crianças, tal, e disse, olha, eu vou até ter um pessoal que falou assim, eu vou conseguir uma família para ficar com essas crianças. Vocês não. Aí eu fui na casa da mãe desse rapaz, com uma casualidade, aí ela soube, irmão Gediel, olha assim é verdade, você vai para cima e para baixo com essa criança, no sol quente, vai para fisioterapia, vai não sei para onde. Aí o senhor agora é daquela religião que é salvo pelas obras, é? A irmãzinha anciã, de calo no joelho, sabe? Aí ela me perguntou, o senhor é daquela... Agora o senhor é adepto daquela religião que é salvo pelas obras? Eu falei, não, minha irmã, eu estou mais ou menos baseado ali em Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Uma esteira nela. Então, nós temos, assim, com tudo isso, entendeu? O ano passado, né? Ficamos quase um mês fora de casa, entendeu? Né? Porque nós fomos viajar, entendeu? Fomos 8.000 e poucos quilômetros, né? Nós fomos daqui de carro. Passando por Pirassununga, fomos até Campo Grande, né? Até Mato Grosso do Sul, que a Giovana está estudando em Naviraí. E aí fomos para Campo Grande, depois fomos visitar minha irmã em Mato Grosso, que é Mato Grosso, onde minha irmã mora. Depois fomos para Brasília. Levou todo mundo? Não, só foi eu, Gediel e o Guigui. E o Guigui, né? Entendeu? Guigui. Então, né, ficou Gabriel cuidando da casa, Gabriela também. Né? Quando é assim, Gabriela se muda lá para casa com o Gabriel esposo. cuida da casa? Gabriel. Meu Deus do céu. E outra ajuda. observação. Não, só um pouquinho aqui, paizinho, desculpa. Pronto, aquele dia que teve a escola dominical que o pastor foi ministrar, né? Entendeu? Para casais. Então, Gabriel é que ficou em casa para ajudar a técnica, dar o banho em Jean e foi adiantar o almoço. Então, lá em casa, quem está em casa, todo mundo ajuda, tem que ajudar. Isso é legal. Aí, ainda, só outra curiosidade, que alguém que era contra, dizia, você vai se aposentar, Lana vai se aposentar, rapaz, depois vocês com salário, aí vão passear, vão para a Europa, rapaz, vão não sei para onde, vão conhecer o mundo, e cuidar de tal, rapaz, tal. Olha, aí Deus é tão bom, rapaz, que com toda essa dificuldade, eu e Dona Lana, ó, não é dificuldade. Quer dizer, assim, claro, não, que o assim, pessoal... porque tem que ter o cuidado com os filhos, tudo. Aí, ó, o que é que Deus fez? Abriu as portas, eu e Dona Lana, nós fomos para a Europa, com o privilégio de passar uma semana em Paris, conhecer de perto a Torre Eiffel e pisar na Índia. Você foi para a Índia? Pisamos na Índia, porque lá é o seguinte, lá em Istambul... Não, amorzinho. Olha, a história não é assim. Desculpa. Na Ásia. Desculpa. A geografia. Istambul Fica em dois de um continentes. lado, fica em dois tem, continentes. tem. De um lado a Europa e do outro lado a Ásia. Aí a curiosidade. Então, assim, você é como se fosse na Ribeira ali, no o teatro, a rodoviária antiga, aí assim, ali em Natal, a Ribeira. Então, ali Istambul, ali é Europa. Aí tem o Rio Potengi. Aí a Zona Norte é... A Europa. Não, a Ásia, né? Não, então Sim, Europa, entendi, Europa Você já falou a Europa? Não, O Europa. Rio divide lá. Aí o que acontece? Aí tem um metrô, olha só que interessante, tem um metrô que sai de Istambul, na Europa, e passa por debaixo do acho que é o mar Mediterrâneo, ou algum afluente assim. O metrô passa por debaixo da água. Mar Bósforo. E do outro lado já é a Ásia, é isso? A Ásia. Aí antes de eu viajar, eu falei na igreja. Né? Temos que ver no mapa agora. Eu estava noutra igreja, eu falei assim, irmãos, olha, Deus está abrindo as portas, tal, vamos passar um dia ausente da igreja, eu e Lana vamos viajar. E olha, irmãos, na Bíblia mostra o privilégio que Pedro teve, que Pedro andou com Jesus por cima da água. E eu vou ter o privilégio, irmãos, de andar com Jesus por debaixo da água. Ó. Debaixo da água. Sim.
E Aí eu fui é no na metrô, Turquia pai. que Eu fui estão nesse as metrô. 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas ali do Apocalipse. Né? É sensacional. Então nós vemos assim, então vimos assim várias coisas, né? Então, e eu louvo a Deus, gente, pelos 10. E eu não tenho assim, eu não vejo, né? Eu sei que meus filhos vão ver, todos eles vão ver esse podcast, né? Mas para mim, todos parece que saíram daqui do meu ventre, sabe? Igual, assim, né? É, E como é a convivência deles? Porque são. Assim, algum momento conviveu os 10? Juntos na mesma casa? Não. já tem. Não, não. Não deu, porque porque o Júnior estava em Campinas, né? O Elcinho estava em Brasília, entendeu? Então, quem estava em casa por último, assim, então era o alemão, a Laninha, Jéssica. Mas eles ajudavam e tudo assim? Todo quem estava em casa ajudava. E no Sabe? caso, a convivência, por exemplo, quando a Jéssica chegou, aí, por exemplo, o alemão era branco dos olhos azuis, digamos assim. Uhum. E a Jéssica bem de cor. Ó, mas ninguém podia dizer, se alguém dissesse que Jéssica era feia, os 4 corriam em cima. Então eu vejo. Legal. Sim. Então eu ficava tipo Maria, né? Guardando isso no coração, né? Eu ficava contente de ver assim o amor que eles tinham pela Jéssica, né? Então, assim, claro que teve um período assim que os filhos alemão ficou preocupado, entende? De nós ficarmos assim idosos, né? Como estamos. Como estamos, entende? Olha, Sim, sim. por exemplo, eu tenho 64 e Eu 71. e aí pronto. O ancião. Pronto, eu vou fazer 65 este ano, melhor assim, né? Entendeu? E Guilherme 15, entendeu? Então, 50, né? 50 anos quando o caçula chegou, o Guilherme, né? Então, trabalhando, houve assim, eu creio que houve uma preocupação dos filhos, mamãe e papai, eles estão ficando idosos, sabe? Não tem a Quer dizer, mesma energia, né? eu vejo o seguinte, que o Senhor entendeu, nós sentimos no coração que o Senhor parou no Guilherme. É tanto, só informação, é tanto que o ECA, né, que disciplina com respeito à adoção também, inclusive, ECA é um órgão? é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá. né? Aí trata de tudo assim com respeito à criança, inclusive da adoção, menor infrator, essas coisas assim também. Aí ela, em um dos artigos, disse que para adotar, a idade máxima é 70 anos. E eu, quando era jovem, não entendia, até discordava um pouco desse Estatuto. Não, desse artigo. Mas agora eu vejo que com 70 anos não dá mais para correr atrás de menino pequeno. Sim, sim. E os meninos hoje, mais do que nunca, eles são Elétricos. elétricos. Elétrico. 220. Mas uns ajudam os outros, né? Assim, eu vejo que Gabriel ajuda, né, Gabriel? Especialmente especialmente na área cultural. O Júnior sempre se preocupou em comprar livro para eles lerem. Os Olha, irmãos leia são isso, assim, leia os aquilo, mais tal velhos, sabe? são de ajudar os menores, sabe? Eu louvo a Deus pelos mais velhos, sabe? O Gabriel Porque quis estudar, ele foi lá para a casa do alemão. Campo Grande. Campo Grande. O Júnior dá o apoio, sabe? Aos Nos irmãos. ajuda financeiramente. O que tá aí. Gidielson, sabe? Isso é bom. Entendeu? Isso é bom. Então eu vejo assim, os filhos e também eu vejo assim as noras, né? Sabe? Então eu louvo a Deus, entendeu? É uma missão da família toda, então. Né? É uma missão da família toda. Legal. E que lições vocês puderam tirar, assim, tanto de vida como espiritual, dessa missão que Deus trouxe a vocês? Já ouvi alguém falar, viu? E o Sim, vocês também aqui, vocês dois, assim, alguém dizia assim, olha, 10 filhos, 12 filhos, isso não é mais família, isso é uma mundiça. Alguém fala assim, né? Muita gente, Sim. confusão, tal e tal. Mas eu olho para a Bíblia, que é o manual, no nosso manual, né? Ó, a Bíblia fala assim, um homem tinha 2 filhos. Aí tem a parábola do filho pródigo. Filho pródigo. Aí depois fala de novo, um homem tinha 2 filhos.
Não era 12 filhos, nem 10 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Chegou para um e disse assim, meu filho, olha, o negócio lá no roçado, o negócio está meio ruim lá, eu preciso que você vá para o roçado hoje. Ele falou, pai, eu vou. Não foi. Mas não foi. Aí falou para o outro filho, meu filho assim, pai, que é isso? Não, o negócio é caneta, vou pegar a enxada. Não, pai, não vou não. Mas depois falou assim, não, aí foi, né? Então, eu vejo assim, que a família, não preocupada assim, em numerologia, mas eu vejo assim, a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Eu já vi um exemplo, alguém que podia até se gabar e dizer assim, olha, como eu criei bem os meus filhos, como eu criei bem não sei o que mais lá, mas de repente ele tinha uma filha moça e aconteceu uma tragédia, e quando ele soube da notícia, ele cai, a moça ficou gestante. Ele caiu assim, do susto que ele tomou, da notícia que ele, geralmente os pais só sabem por último. A barriga dela estava já crescendo, uma época não podia mais esconder. Quando ele soube do que aconteceu, olha, e a cobrança, digamos assim, da família, dos conhecidos, tal e tal, ele caiu daquela notícia, sabe? E quem via assim, a família dele era um exemplo do que era uma família, digamos assim, impecável. Então eu vejo assim, sabe? Eu louvo a Deus. Eu sei que hoje, na atualidade, né, não está fácil para você ter muitos filhos. Eu sei que todos os meus filhos vão ter 2, a Jéssica tem 3. É que vê que a gente os avós tinham muitos filhos. Muitos filhos, entendeu? Assim, e eu vejo assim... Hoje a galera quer ser pai de pet, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E eu vejo assim, agora para nós, eu vejo assim, foi o ministério que Deus colocou na nossa mão, entendeu? De ter filhos, sabe? Entendeu? Interessante que tinha pessoas que chegavam para nós assim, por que você não coloca uma instituição, hein? Uma ONG. Uma ONG para receber dinheiro do governo. Nossa, isso me dava um mal-estar tão grande. Eu disse para essa pessoa, não. Aqui Deus manda para nós filhos e não para a instituição, entendeu? E dinheiro aqui eu não quero, não. Quem supre as nossas necessidades é o Senhor. Deus. Entendeu? Então, às vezes perguntam, Jean como é que se diz, aposentado? Não. Recebe algum benefício? Isso, não recebe. Loas, e primeiro assim. Que não pode receber porque Gediel é aposentado, né? Eu sou aposentada, entendeu? Né? Então, mas nós temos visto, entende? Milagres. Deus agindo, Deus fazendo, Deus, sabe? Acontecendo, né? Coisas assim tremenda mesmo. Me lembro que certa vez eu estava na igreja e pensando, Senhor, amanhã eu vou trabalhar e eu não tenho dinheiro para comprar o lencinho umedecido para Jean. E quando a menina chegar de manhã... Quantos anos faz isso? Isso faz... Pouco deixa tempo, eu ver. Pouco tempo. É só saber isso. Pouco tempo. 10... Não, isso faz assim... mais de 12 anos. Entendeu? Mais de 12 anos. Então... e eu, Senhor, como é que vai ser amanhã para ela cuidar de Jean sem ter o lencinho umedecido? E no outro dia a menina chegou lá em casa, entendeu, para trabalhar, e eu me arrumando para ir trabalhar, e ela veio, né? Tinha uma pessoa que cuidava da casa e outra pessoa que cuidava das crianças, que era o Gabriel pequeno, a Gabriela, a Giovana, tudo pequena, né? E o Jean especial, não tinha o Guilherme ainda. E ela chegou assim, olha, dona Lana, que eu trouxe para o Jean. Gente, o pacote de lencinho umedecido. Eu peguei, glória a Deus, parecia que era a chave de um carro zero. O valor para mim. E atualmente, nas atualidades, no dia de hoje,
Nós temos visto assim, preciso comprar fralda para Jean. Acabou. Entendeu? Quer dizer, só vai dar até Ele amanhã. usa 24 horas fralda, Jean. Jean usa sim. fralda. E aí, às vezes eu digo, bem, como é que você diz? Bem, não se preocupe, o Senhor proverá. E eu vejo assim, é algo que acontece, entende? Constantemente vocês estão vendo, né? Nós temos visto o Senhor agindo. Amém. Tem as Glória a lutas Deus. também, porque senão seria fácil todo mundo fazer a mesma coisa. Uhum. Por exemplo, já aconteceu da Coserne lá em casa cortar a luz. Caramba. E tem os aparelhos e tudo, né? É porque os aparelhos de Jean, entendeu? Consomem muita energia. Então, nós, sabe? Mas aí a gente tem que mandar para a Coserne, entendeu? Uma documentação de que, sabe? Entendeu? Mas graças a Deus que foi resolvido. Deixa eu terminar a história. Então, por exemplo, teve um dia que a gente ia chegando com o Jean, teve alta no PAP. Quando nós chegamos assim, a Coserne tinha acabado de cortar a luz, né? Aí quando o homem viu, disse, o rapaz falou, olha, quando chega para cortar, tem que cortar mesmo. Mas, olha, se você tivesse chegado 5 minutos antes, eu não teria cortado, eu não teria coragem de cortar, sabe? Aí outro dia, outra vez aconteceu, que eu moro na esquina, aí eu soube que não dá para ver onde é o medidor, mas eu soube que estava o pessoal lá cortando. Aí eu fui lá, eu falei, moço, por favor, me acompanhe aqui. Não corta a luz agora, não. Ó. Aí ele foi assim, eu moro na esquina, ele saiu assim na lateral da casa, veio pela frente, aí entrou lá em casa. Aí quando ele chegou na sala, estava o Jean se alimentando, aí tinha uma maquinazinha que bombava o leite, que ele se alimenta. Faz muitos anos, ele nunca nem... Sonda, né? Por sonda, ele se alimenta por sonda. Tem deglutição. Não, ele não tinha dificuldade para deglutição. Ele nunca mamou. Ó, aí quando o homem chegou na sala, aí viu o Jean na cadeira de roda, que hoje nem usa mais, por causa da gastrostomia. Não, porque hoje ele está direto no leito. Da tracostomia, né? Porque ele está difícil. na ventilação Tá mecânica. Aí o rapaz da Coserne chegou na sala, aí viu o Jean na cadeira de roda e com a máquina bombando leite para ele. O homem começou a chorar. Caramba. E, ele não cortou a luz. Ele foi embora e disse, moço, eu não vou cortar a luz, não. Agora, se eu dar um jeito aí e paga, porque eu não posso deixar em aberto a situação. Outra hora também aconteceu outra situação, aí eu saí chorando no meio da rua e dizendo assim, Senhor, olha, eu dizendo assim, Deus, eu podia ir na casa do irmão tal e dizer, irmão, olha, aconteceu assim, me empresta tanto assim, que cortaram a luz lá em casa, para eu mandar religar, a luz está cortada, e o menino está lá, a situação assim. Aí eu dizendo assim, Deus, o irmão tem dinheiro, ele vai me dar para eu pagar as contas, eram vários recibos, antigamente era assim, Deus, mas ele vai me dar uma lição, dizer assim, irmão, como é que você não tem condições de criar seus filhos e ainda pega filho dos outros? E eu falei, Deus, olha, o que eu faço, Deus? Aí eu tinha uma ação na justiça, e fazia tempo assim que estava parado aquele negócio todo, tal. Resumindo, fui na vara lá, falei com a juíza, recebi uma importância que eu tinha depositado lá, que o outro banco não foi buscar, a juíza me devolveu o dinheiro que eu tinha depositado durante 40 meses e o banco não ia buscar. Dava para pagar umas 20 vezes a conta da luz. A nossa conta de energia é mais de R$1.000. Agora que está, graças a Deus, está dando 800 e pouco, né? 900 e pouco, mas a nossa conta era bem mais de R$1.000, sabe? E, graças a Deus, também a gente fica com todo cuidado, né? Economia, tudo. Então, nosso sonho é minha oração é o Senhor abrir as portas para colocar energia solar em casa. Deus quiser. Sabe? Amém. Deus quiser. Entendeu? Mesmo com todas essas lutas, né, que vocês falaram aí, dá aquele sentimento assim de realização, satisfação. Eu louvo a Deus pelos 10 filhos que eu tenho. Glória a Deus. Eu me sinto realizada. Pode dizer de que ter... o ministério de vocês é a família. É a família. Eu louvo a Deus, sabe? Por cada filho. Eu olho, sabe? Me sinto realizada. Não me sinto assim,
Ah, gente, Hora do desculpa. remédio. Não, é porque horário não. Essa hora é horário da oração, da gente orar. Ah, não, mas a gente já tá concluindo aqui já. Entendeu? Então, sabe? Vocês assim, juntam a família toda para orar? Não, para se dizer agora, quem ora mais, que é de orar. Antes nós fazíamos o culto doméstico. Ah, Sempre eu fiz que culto legal. doméstico com a turma, né? Aí agora, entendeu? Para se dizer, eu e o senhor Gediel, sabe? Nós temos o nosso caderno de oração que a gente coloca lá os pedidos Glória a Deus. de Foi filho, de nora, Foi um de X, genro, um X. de amigos, sabe? Coisa legal. Entendeu? Então, antes de dormir, nós estamos... Legal. Tem Coisa boa, esse coisa costume. boa. Agora eu entendo assim, ó, que assim, a gente entende assim, porque, por exemplo, alguém pode até dizer, olha, rapaz, esse trabalho de vocês que está fazendo é uma coisa do diabo, rapaz. Alguém pode dizer Já assim, chegou alguém a Agora- falar alguma coisa assim? quando houve, por exemplo, que a televisão ia lá em casa, não era a gente que chamava, a televisão ia lá em casa, Dia das Mães. Aí o pessoal ia na vara e disse, olha, tem uma senhora aqui que já adotou 5 crianças. Como é o nome dela? Onde é que ela mora? Aí o pessoal ia lá em casa. Então, eu entrava em contato com Jéssica, e Jéssica fazia jornalismo, né? Ó, aí o pessoal, os comentários, né? Aí um dizia assim, essa família aí já está do céu para dentro, uma coisa dessa, enquanto o pessoal está jogando as crianças que nasceram no ventre, jogando na lagoa da Pampulha, lá dentro de um saco de lixo, esse pessoal pegando o filho do ventre dos outros. Olha, esse pessoal está do céu para dentro. Aí o outro dizia assim, esse casal aí, ó, eles querem aparecer, eles querem ganhar dinheiro, eles querem não sei o quê, eles querem não sei o quê. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido assim, eu acho que vocês concordam, é o seguinte, que se a obra é para fazer para Deus, há uma dificuldade, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, é algo espiritual que a gente não vê, Uhum. mas que existe e que influencia, né? Que influencia, né? Então, como aqui esse trabalho de vocês, digamos assim, alcança pessoas, né? Assim, é um trabalho, digamos assim, de fé, um trabalho assim para vocês estão pegando assim, alguém diz, rapaz, vocês aí podendo fazer não sei o quê, e fazer não sei o que mais lá, inteligência artificial, e ganhar dinheiro, vocês estão aí, negócio de entrevistar, negócio de besteira, rapaz, não sei o que mais lá. Um exemplo assim, né? Não. Alguém dando esse estímulo. Então, assim, eu penso assim, se a obra é para fazer para Deus, quando alguém chega assim, irmão, eu estava fazendo um negócio, fazendo uma obra que Deus tocou no meu coração, assim, rapaz, mas é tanta dificuldade, rapaz, é tanto não sei o que. Eu digo, irmão, ó, se está tendo dificuldade, isso é um sinal que a obra é de Deus. Porque se for fácil, não precisa ajuda de Deus, é no automático. É no automático. O senhor me fez me lembrar, recentemente eu escutei até uma mensagem, o pastor dando a explicação dele sobre o evangelho, ele disse, ó, a nossa luta ela é desleal. Jesus dizendo, eu estou enviando vocês como ovelhas em meio a lobos. É verdade. A luta é desleal e sempre vai ser assim, sempre vai existir uma dificuldade maior, porque justamente Cristo já estava alertando ali os discípulos, ó, vocês vão ser enviados a um campo perigoso, um campo mais complicado, um campo que vocês vão ter que lidar com um ser mais feroz, mas eu vou estar com vocês. Olha, e outra coisa também que nós temos, e já aconteceu, pronto, quando o Jean se internava, graças a Deus, acho que 2015 deve ter sido a última internação de Jean, graças a Deus, né? Mas nós vimos várias, assim, Deus operando quando o Jean tinha que se internar no PAP. Sabe? Era VIP, que eu falei pra você, ele era VIP. Entendeu? Era conhecido Então, porque às vezes, porque tem aquilo, olha, a dona Lana está aí, todo mundo nos conhecia, dona Lana está aí, o Jean está aí. E às vezes chegava a pessoa e pegou assim, dá licença, batia na porta, entra, dá licença, eu vim conhecer o Jean. E aí, sabe, e de repente começava a conversar tudo. Aí, Gediel, sim, a senhora conhece Jesus? A pessoa diz assim, eu sou desviada. Gera oportunidade, né? Aí, Gediel, então nós vimos assim... Quando ele se internava, aí o apartamento virava um consultório, quer dizer, um escritório de advocacia, uma igreja e também uma vara da infância, porque pessoas, só de ver a gente ali, teve uma enfermeira que adotou uma criança
porque viu o nosso trabalho com o Jean. Que legal. E outra, uma vez, eu assim, Senhor amado, Jean, de novo internado, Senhor. Aí, quando foi, era mais de meia-noite, então, eu estava conversando com uma técnica e ela falando comigo, chorando, e eu falando com ela de Jesus, orei com ela, ela estava dizendo que estava pensando em suicídio. Então, tivemos várias experiências assim, sabe? Através do Jean, quando ele internado, de Falar de Deus. de falar de Jesus, entendeu? Para as Que coisa pessoas. maravilhosa. E só uma curiosidade também, uma informação, por exemplo, uma vez eu fui na vara pegar uma informação lá, que um irmão tinha um pessoal que estava, parece que em Bruxelas, e queria fazer uma adoção e tal, e queria saber, a gente tinha adotado, queria algumas informações. Aí eu fui lá, porque às vezes muda, né? Inclusive, o pessoal faz mutirão ultimamente, até porque muitas pessoas que na certidão de nascimento não tem o nome do pai desconhecido. Aí houve já mutirões aí para colocar o nome do pai com um acordo para não pagar a pensão alimentícia. Mas para não ficar, que eu acho que é para não ficar em branco ali, desconhecido. Aí eu fui perguntar lá na assistência social. Ela disse: "Senhor Edelson, você não sabe da melhor. Ó, esse dia da maternidade, a gente foi chamado porque uma mãe lá nasceu com a criança nasceu uma situação difícil, a criança nasceu com alguma coisa para fora do intestino. Aí foi eu e várias assistentes sociais aqui, fomos lá para que a mãe deixou a criança lá. Aí alguém perguntou assim, questionou da equipe nossa aqui da vara da infância. Meu Deus, ela dizendo, quem vai assumir uma criança dessa? Aí alguém falou, já sei. Seu Gediel e Dona Lana. Olha. Aí ela falou assim: não, a cota dele já está. Eles já cumpriram a cota deles, já. Eles já fizeram muita coisa, ela dizendo assim. Mas nós louvamos a Deus pelos 10 filhos que nós temos. 11 com a Josi, né? Sim. Glória a Deus. Não é só para a gente já encerrando aqui nossa participação e desde Obrigada. já agradeço aos dois. A Deus por ter Nós aqui agradecemos. Estar aqui dado com esse vocês. ministério a vocês, que é sensacional escutar toda essa história. E só outra informação, por exemplo, existe um lado romântico da adoção, né? Existe um lado, digamos assim, real. Agora, por exemplo, se um filho biológico mata o pai, no noticiário ou no programa desses programas que tem por aí e tal, que diz assim: filho biológico mata o pai covardemente. Não fala assim. Agora, se for um filho adotivo, olha, um filho adotivo ingrato, malvado, safado, o pai deu tudo, não sei o quê, e ele matou o pai. Então há esse estigma também. Mas eu acho que é a mesma coisa. Tanto pode ser biológico, como pode ser. Uma vez chegaram para mim assim: Gedel, pai, e essas crianças que você adota, tal, pai traficante, mamãe prostituta, e se o sangue dele for ruim? Aí eu falei assim: rapaz, uma vez, rapaz, e se o sangue dele for melhor do que o meu? Outro tapa na cara. Né? Já escutei essa história mesmo. Já? De alguém falar assim: eu não adoto porque eu não sei lá a procedência desse menino, dessa menina, a família dele, tá aqui. Você tem um exemplo, né, Bedu? Por exemplo, eu conheço uma pessoa, entendeu? Que pronto, são 3 filhos, né? 2 filhas e um filho, entendeu? Mesmo pai, mesma mãe, foram tratados mesmo igual, né? E o filho deu muito trabalho, muito trabalho para os pais, em drogas, roubo, entendeu? Sabe? E as filhas não deram trabalho, graças a Deus. Então, graças a Deus que hoje esse filho, entendeu? Voltou para Jesus, né? Na idade de 58 anos, é que ele voltou para Jesus, está firme com o Senhor. Mas deu muito na adolescência, na vida adulta, deu muito trabalho para os pais. Mas vocês já passou na cabeça de vocês, assim, ter receio sobre
se aquela criança ia trazer alguma Não. herança dos Não, pais? não, nunca Ó, pensei. nisso, inclusive, nunca senti. alguém, quando vai se inscrever para fazer, para ser adotante, para adotar, aí preenche lá, tem que fazer a inscrição, o cadastro. Aí o próprio cadastro pergunta, cor da pele. O cadastro pergunta, Nós colocamos cor indiferente. dos olhos, Indiferente. idade, Indiferente. cor da pele. Aí depois dizem que o pessoal é que faz a triagem, mas não é o pessoal da triagem, são eles que fazem a triagem. É tanto que, por exemplo, tem 20 mil pessoas querendo adotar. E tem 5 mil, digamos. Mas o negócio não anda. Não anda. É porque às vezes tem pessoas que querem adotar, mas quer adotar assim, uma criança que seja parecida com a família. Perfil, né? O O perfil. perfil. Aí, no nosso caso, por exemplo, a gente adotou a Jéssica, o nosso terceiro filho chamava ele de alemão e Jéssica de cor. Até Jéssica é negra. ela disse que eu inventei. Ela disse que eu inventei isso, que um dia a Jéssica falou assim: mãe, eu queria ser branca. Aí ela falou assim: mas por que, minha filha? Foi Deus que lhe deu essa cor tão bonita. Você é uma negra bonita. Foi Deus que deu essa cor para você. Ela disse: não, mãe, porque o pessoal, quando vê a senhora, papai e eu, a pessoa já sabe que eu não saio da barriga da senhora. Aí quando vê só ela com a mãe, aí pensa que eu sou negro. Ou quando só havia comigo, pensava que a mãe era negra. Também puxou o pai, né? Ou puxou a mãe, né? Nossa filha é muito bonita. Chama Não atenção. conhecia. Ela chama atenção. Muito bonita, Jéssica. Inteligente. É. E a gente acha, por exemplo, que ela fazia jornalismo na UFRN e a gente acha que ela não se formou devido a perseguição. Sim. Ela trabalhava na Gol, a gente sabe que ela sofreu perseguição por causa da cor. Assim, e embora a turma diz que no Brasil não existe, mas existe essas coisas aí. Existe. Né? Infelizmente. Mas é isso. Novamente eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar passando toda essa história de vida e vocês é maravilhosa, sensacional. Além de ser um prazer gigantesco conversar com vocês. Prazerzaço. E outra coisa, por exemplo, só a convivência, né, com os filhos ficam assim, a semelhança, né? Há uma aparência assim, né? Há uma aparência. Costumes, pega, trejeitos, aparece, trejeitos. Né? Sim. Legal. Eu vou deixar aí vocês darem seus palavras finais aí, quiser passar algum recado para quem está assistindo, que se interesse também pelo tema de adoção. Adoção, né? Tem então, alguma eu dúvida? digo o seguinte, é muito importante o casal estar junto. Entende? Então, foi sempre assim, nós dois juntos. Não foi assim, eu quero e ele não quer. Não daria certo. Então, tem que ser o casal. Isso aí foi crucial, assim. Os dois... Isso é muito importante, ser o casal. Entendeu? E orar, entendeu? Quer dizer, nosso foi assim, o Senhor mandando e a gente recebendo, né? Então, Deus trabalhou no nosso coração, colocou o amor, entendeu? No nosso coração. E outro assim, um conselho que eu dou para as pessoas que querem, digamos assim, adotar, é assim, que façam da maneira prevista em lei. Porque se não fizer... Antigamente havia a lá brasileira. E havia muitos problemas, porque... E outra coisa, por exemplo, quando é feito assim, tudo normal, o processo de adoção, há reuniões dos adotantes com o pessoal, assistente social, com o psicólogo. É muito né? importante fazer direitinho. Porque, por exemplo, as crianças têm que saberem que não pode ter um segredo, digamos, que é biológica. Os pais não podem ocultar isso. E ter a data o mais rápido possível para dizer isso. E como dizer isso? Né? É o natural. É no natural.
por exemplo, sabe, ó, nossos a filhos gente sempre foi sabe natural. a gente sabe um caso Eles sempre souberam. a gente sabe o caso de uma pessoa que hoje já é avó, por exemplo, foi feita a lá brasileira, a adoção dela. Aí o que acontece? Todo mundo sabe que ela foi adotada, menos ela. Quando descobre uma decepção. Aí, por exemplo, aí um cunhado, digamos, aí um casal, digamos assim, queria se separar, aí a mulher dizia assim pro marido, que era, digamos, irmão dela, digamos assim, ó, se você inventar esse negócio de divórcio comigo, eu vou falar para sua irmã que ela não é filha biológica, porque no papel tava biológico, direitinho, tal, sem ter, você tem faz coisas antigas, mas aí eu estou dizendo assim, o perigo. Sim. Outra vez, por exemplo, a gente estava com uma criança, no nosso caso, a gente pegou 2 crianças, tirou do hospital e levou para casa. O juiz liberou. Aí a gente conheceu um caso lá no hospital, aí um dia chegou uma pessoa que também ia adotar outro que estava lá, aí ele disse assim, vem cá, você vai adotar fulano e tal? Ele disse, olha, rapaz, deixa eu contar uma história. Eu vou adotar também o outro. Tinha vindo 2 para o hospital. Ele disse, olha, aqui o outro lá, rapaz, eu estou adotando. Aí até disseram assim que a pessoa que ia adotar era um padre. Eu digo, o senhor que é o padre? Ele disse, não, rapaz, o meu irmão que é padre. E ele que está me ajudando, assim, me orientando, como é que eu faço isso, tal. Mas eu disse, deixa eu contar uma história para vocês. Ele disse, estava eu e ela, a gente tinha voltado da vara, porque a gente tinha sido chamado lá para receber a guarda provisória do que estava internado. Ele disse, olha, rapaz, eu morava em Fortaleza. Ele me contou para nós. Eu morava em Fortaleza. Aí o que aconteceu? O meu vizinho lá tinha um filho adolescente. E esse adolescente pegou o carro do pai dele, aí andou assim, buf, amassou o carro. E o pai tinha o maior zelo do carro dele. Ele me contou para nós 2. Aí o pai, quando chegou em casa, que viu o carro amassado, foi lá e pegou ele. Aí disse que o menino foi para a escola, né? Aí quando o menino voltou, o outro vizinho disse, fulano, vem cá. O rapaz era um adolescente. Vem cá. Ó, você sabe por que o seu pai bateu em você? Eu digo, aí ele falou, eu sei. Ó, porque eu peguei o carro do meu pai, eu não tenho carteira. Ele não me autorizou. Um carro que ele conseguiu com o maior suor. E eu, do nada, peguei o carro do meu pai e saí assim e dei um estrago pro meu pai. Por isso que ele fez isso. Eu merecia fazer, porque eu fiz uma coisa errada. Ele disse, não, rapaz, não é isso não, rapaz. Ele bateu em você, rapaz, porque você não é filho biológico, rapaz. Você é adotado. Olha. Aí ele falou, sabe o que aconteceu? Ele falou, perguntou para nós 2, sabe o que aconteceu? O pai desse rapaz que bateu nele, né? Era policial, não sei o que ele era, mas ele tinha um revólver em casa. E o menino foi lá, pegou o revólver. Tirou a vida. Caramba. O menino suicidou-se. Porque ele não sabia que era adotado. E soube dessa maneira. Por isso é importante, quando é feito legal, e tem que ser feito realmente, legalmente, assim, então há reuniões para os pretendentes, né? Até chama uma vez alguém que já adotou, para dizer alguma coisa, como é, assim como está sendo feito agora aqui, eu creio que vai ser de utilidade, né? Para algumas pessoas, e não há diferença digamos assim, a gestação é que é diferente, mas o resultado, a filiação é a mesma, porque muda o nome, né? É feita uma nova certidão de nascimento, né? O nome do pai, o nome da mãe, né? Avós maternos, avós paternos, né? Então, quer dizer... Só o que fica é a data de nascimento. Sim. Que continua, né? E só pode nascer de novo se aceitar Jesus, né? Sim. Tá bom, foi muito bom, gente. E nós queremos agradecer, nós sentimos o privilégio assim, de estar aqui, viu? Fazendo parte assim, nós nos sentimos privilegiados, viu? E esperamos assim que esse trabalho, Deus continue abençoando, né? E orientando assim as pessoas que eu sei que vocês sente o desejo, né? De adotar, sabe? Bem, show. Eu acho que tem que ter a parte 2 desse episódio para irmão Gedeão contar os detalhezinhos que a senhora disse que... Tem que ter. Também concordo. Contar a história bem direitinho.
Quer falar alguma coisa, Jefferson? Agradecer, né, a todo mundo que esteve até agora aqui com a gente. É um tema... Você não acha melhor falar pra câmera não do que falar virado pra cá? que eu tô falando, olhando pra você, faz tanto tempo que não você filmo nada. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Sim. Mas agradecer você que ficou até agora aqui, né? É um tema muito pouco difundido, pouco falado e muito relevante, né? Acho que essa é a verdade. Acho que deu pra gente aprender diversas situações, as histórias dos irmãos aqui, do irmão do Geniel, né, da sua esposa, nos cativam, né, nos fazem ter interesse por esse tema, né? É importante. Obrigado por você estar aqui. São exemplos. São exemplos, né? São vivências, são histórias. É isso. Show. E é isso, galera. Fiquem atentos aí. Irmão, quer falar mais uma coisa, irmão? Não. Oxi. Tá não. Tem que ter a parte 2. Tem que ter a Ele ia parte falar, ele ia falar. Só para concluir, assim, né? Com mais uma. Como é que diz assim? É assim, a adoção, né? Se bem que seja assim, ó. A adoção não é excesso de açúcar. É um privilégio. É um privilégio de cuidar de um ser humano, né? Até eu falei para o Chico hoje que eu tava em Recife agora de tarde, aí, enquanto a Lana estava resolvendo os problemas, eu estava fazendo palavras cruzadas, porque a turma diz que quando chega uma idade assim tem que fazer, porque senão... Aí, até eu falei para ela, Lana, eu olhei lá, tem palavras cruzadas médias, mas está muito difícil. Aí tinha uma das, né? das palavras da cruzada. Das perguntas lá para preencher, é de assim, era necessidade de uma criança, mais ou menos assim, com 3 letras para eu fazer, necessidade para ser suprida de uma criança que está desassistida. Eu falei, meu Deus, com 3 letras, como é que eu vou preencher isso? Necessidade. O que é a necessidade de uma criança que está desassistida? Aí depois, quando eu preenchi outras coisas, apareceu as 3 letrinhas. Lar. A última que a gente adotou, a Giovana, ela dizia para nós, ela chegou com 6 anos em casa, ela dizia, olha, lá eu tinha mãe do dia e mãe da noite. Ela tinha 2 mães. Em 24 horas... As tias, né? Ela tinha 2 mães, né? Né? E outra coisa, por exemplo, lá, por exemplo, assim, o lugar é o lar, né? O lugar é o lar. A criança, por melhor que seja, por maior que seja, mais rico que seja o Estado, por mais verba que seja destinada para suprir essa área, digamos, social, digamos assim, mas se não for a criança colocar, assim, um pai, sob a tutela do pai ou da mãe, e talvez irmãos, ele vai continuar um ser problemático, um ser que está faltando alguma coisa. Nada como um lar, né? Sim. Ok. Muito obrigado novamente. Obrigado, gente. Deus abençoe. Agradecer também a quem assistiu aí. Já relembro, né, para curtir, comentar, compartilhar nosso canal aí. Pode comentar lá que a gente responde, tanto no YouTube como no Instagram, que você estiver nos seguindo também. Pode comentar lá no nosso Instagram também que a gente vai responder. É muito bom a gente saber a opinião de vocês sobre o que nós estamos realizando aqui. Que não somos nós, né? Cristo Amém. está nos guiando para isso daí. Amém. Ok? Então, muito obrigado a todos e até a próxima.